Olá, no intervalo de hoje você confere entrevista com a psicopedagoga Viviane Guimarães, que lança o livro Especialmente Azul. Ana Paula, isso, quando a gente fala de inclusão, não só do autista, né? A gente fala de inclusão do modo geral, da inclusão da pessoa que tem dislexia, da pessoa que tem TDAH, dos que tem síndrome de Down. Então, a gente sabe o quanto que é importante a gente valorizar as características de qualquer um. Tem também parceria entre Faculdade de Araguaia e Rotary Club de Goiânia, no projeto socioambiental Tampa Mania. Nós tivemos contato com o projeto Tampa Mania pela primeira vez através de uma entrevista num canal de televisão aqui de Goiânia. Sensibilizamos com a ideia e achamos por bem trazer para a Faculdade de Araguaia. O Hotel Serras de Goiás é o lugar ideal para se hospedar em Goiânia. Com excelente localização, está situado entre os principais centros de compras, teatros e clínicas médicas do setor aeroporto e do centro da cidade, ao lado do Estádio Olímpico e o Centro de Cultura e Convenções de Goiânia. Apresentando decoração própria e singular, que lembra a antiga arquitetura da província de Goiás, quem se hospeda aqui conta com estacionamento exclusivo e acesso gratuito à internet com Wi-Fi, além de unidades preparadas para atender pessoas com necessidades especiais. Aqui, no Hotel Serras de Goiás, o sabor da boa gastronomia também faz parte do café da manhã. Hotel Serras de Goiás, a receptividade e o aconchego da cultura goiana bem perto de tudo o que você precisa. Faça sua escolha valer a pena. Deixe sua marca no mundo. Construa sonhos. Cuide dos maiores tesouros da terra. Comunique com o mundo. Ensine e aprenda. Planeje e conduza resultados. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Estude Pedagogia ou Administração à Distância na Faculdade Araguaia e aprenda conectado com o conhecimento, a qualidade e a inovação de acordo com o seu tempo e o seu ritmo. Faculdade Araguaia, a educação à distância mais próxima de você. Não pare o que pode te impulsionar. Seja qual for a instituição ou curso que você parou, retome seus estudos na Faculdade Araguaia e não desista do seu sonho, porque desistir não tem nada a ver com a gente. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Para você que deseja construir, planejar, preservar, gerar riquezas com sustentabilidade. Faculdade Araguaia. Para você que deseja se dedicar ao crescimento de empreendimentos públicos ou privados. Faculdade Araguaia. Para você que deseja criar, cuidar e inspirar gerações. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Há mais de 15 anos, a Faculdade Araguaia se dedica a formar pessoas preparadas para o mundo do trabalho e para a vida. Agora, toda a tradição de um ensino de qualidade presencial, também na modalidade à distância. Estude Pedagogia ou Administração à Distância na Faculdade Araguaia de acordo com o seu tempo e o seu ritmo. Aprenda conectado com o conhecimento, a qualidade, a criatividade e a inovação. Faculdade Araguaia, a educação à distância mais próxima de você. Seja bem-vindo e bem-vinda ao programa Intervalo de Aula, onde professoras e professores trazem conhecimentos e debatem educação. Você já imaginou a possibilidade de tampinhas plásticas que poderiam se tornar criadouros de mosquitos transmissores de doenças, se transformar em cadeiras de rodas, andadores, fraldas geriátricas? O professor do curso de Ciências Contábeis da Faculdade Araguaia, José Delfino, levou essa ideia fantástica do Rotary Club para a sala de aula, onde os alunos tiveram a oportunidade de aplicar na prática seus conhecimentos teóricos.
E não parou por aí não, porque outros cursos da instituição também se envolveram no projeto e o resultado dessa parceria você acompanha agora. A ideia surgiu, né, com o professor José Delfino, que é o professor titular da disciplina de Gestão e Contabilidade do terceiro setor. Então, ele quis ampliar, né, romper a sala de aula e trazer esse terceiro setor, colocar em prática junto com os alunos. Então, no primeiro semestre foi uma campanha menor, né, a gente fez só na turma do sexto período, e já nesse semestre de 2017-1, então, a gente sentiu a necessidade de ampliar isso, né, de trazer essa formação, que o papel aqui da faculdade não é apenas formar o profissional, mas também o cidadão. Então, a gente sentiu a necessidade de ampliar essa campanha, então foi que nós tivemos a ideia de trazer para toda a unidade centro. E aí nós tivemos a participação dos 4 cursos, né, que é Ciências Contábeis, Administração, Gestão Comercial e Pedagogia. Nós tivemos contato com o projeto Tampa Mania pela primeira vez através de uma entrevista num canal de televisão aqui de Goiânia. Sensibilizamos com a ideia e achamos por bem trazer para a Faculdade de Araguaia. E a ideia foi muito bem aceita, tanto pelo corpo de docentes como de discentes e toda a coordenação também. A Faculdade de Araguaia ela tem um corpo de mestres e doutores. Nossos professores estão incentivando a gente para que a gente se torne profissionais melhores para a nossa área de atuação como profissional e também na área social. Porque não existe carreira que tenha valor se você não atinge o objetivo de colaborar com a sociedade no seu todo. Então a gente é incentivado a fazer trabalhos sociais, a gente busca motivos para isso. E todo semestre a gente tem um incentivo das nossas coordenações do curso de Ciências Contábeis, Administração, Pedagogia, para que a gente possa desenvolver esse trabalho junto com os alunos. E a gente não se limita só aos alunos, a gente junta a sociedade como um todo. A gente junta os amigos da igreja, do trabalho, os nossos vizinhos. Todos eles trazem material para a gente fazer coleta e fazer depois a distribuição para a área que vai ser preciso. Dessa vez a gente trabalhou com as tampinhas, nós participamos da Tampa Mania junto com o pessoal do Rotary Club. Foi um sucesso, mais de 40 mil tampas e a gente está cada vez mais incentivado a trabalhar nisso. Próximo semestre a gente deve ultrapassar os 40 mil, com certeza. Foi muito importante para os alunos de Administração e Gestão Comercial entrarem nesse projeto, juntamente com as Ciências Contábeis e depois com a Pedagogia, porque eles vão aprender essa questão da responsabilidade social, da acessibilidade na prática. Aquilo que sai da sala de aula, sai dos livros, sai da teoria, ela foi colocada em prática. Eles aprendem ali a logística reversa, que é tirar o lixo da cidade, tirar o lixo da comunidade e transformar ele em algo que pode ser útil para ajudar as pessoas. No caso, cadeiras de roda, fraldas descartáveis e demais produtos que são comprados através da doação dessas tampinhas. O que fica dessa campanha para você como aluno? Então, é aquele sentimento de pertencer, de fazer a diferença. Como eu já falei, a Faculdade de Araguaia ela sempre está nos motivando, né, a participar das ações sociais. Todos os períodos participaram, que foi muito bacana, que trouxe aí uma boa arrecadação também dessas tampinhas. Então, aquele sentimento de poder fazer a diferença, de ajudar o próximo, de fazer algo para o meio social. Veja a questão da gratidão, de saber que você pode contribuir com uma simples tampinha e que ela faz muito para quem realmente precisa, que não precisa de ser um grande movimento, mas um pequeno movimento do abrir a tampinha, de guardar essa tampinha e de que você possa depois levar até o ponto de coleta, que já foi destinado à Faculdade de Araguaia, com muito carinho tem recebido essas tampinhas. Então eu acho que isso é o que nos leva a crer que realmente vale a pena ajudar o outro. Sabe por que essas tampinhas vão mudar a sua vida? Ou a vida de muitas pessoas? Porque nós as transformamos em cadeiras de rodas, fraldões geriátricos, muletas e muito mais. Uma tampinha faz toda a diferença e a Faculdade Araguaia é um dos pontos de coleta para você trazer aquela tampinha que você iria jogar no lixo. Tampa Mania, coloque essa ideia para rodar. Faculdade Araguaia, nas 2 unidades, Centro e Bueno, são os postos de coletas de tampinha. Não ande muito, mas coloque ela para rodar.
Tampa Mania, Faculdade Araguaia, Rotary Clube de Goiânia, União Campineira, unidas na campanha Tampa Mania, a campanha que transforma vidas. Faça sua escolha valer a pena. Deixe sua marca no mundo. Construa sonhos. Cuide dos maiores tesouros da terra. Comunique com o mundo. Ensine e aprenda. Planeje e conduza resultados. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Não pare o que pode te impulsionar. Seja qual for a instituição ou curso que você parou, retome seus estudos na Faculdade Araguaia e não desista do seu sonho, porque desistir não tem nada a ver com a gente. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Para você que deseja construir, planejar, preservar, gerar riquezas com sustentabilidade. Faculdade Araguaia. Para você que deseja se dedicar ao crescimento de empreendimentos públicos ou privados. Faculdade Araguaia. Para você que deseja criar, cuidar e inspirar gerações. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Todos os papais e mamães se preocupam muito com a educação de seus filhos. E também já vi muito adulto dizendo que as crianças são o futuro do nosso planeta. Por isso temos que estar preparados. O berçário Escola Cairós sabe dessa importância. E também sabe que ensinar e aprender são atos de amor e cuidado. No berçário Escola Cairós, além do conteúdo curricular, também há aulas de música, balé, futebol, oficinas de inglês, psicomotricidade e um espaço acolhedor, além de segurança, muito verde e até uma horta. O berçário Escola Cairós sabe a importância de cuidar das sementes, para que elas possam florescer e gerar bons frutos. Berçário Escola Cairós, amar, cuidar, educar. A Pousada Serras de Goiás é referência em hospedagem na cidade de Goiânia. Situada em região nobre da capital, próxima ao Goiânia Shopping e Parque Vaca Brava, a Pousada Serras de Goiás está entre clínicas médicas e estéticas de referência nacional, escolas conceituadas e importantes centros gastronômicos e de lazer no setor bueno. Na Pousada Serras de Goiás, você conta com estacionamento exclusivo, espaço para reuniões e eventos e acesso gratuito à internet com Wi-Fi, além de poder desfrutar da harmonia e beleza da natureza. Pousada Serras de Goiás, você perto da natureza no melhor ponto da cidade. Há mais de 15 anos, a Faculdade Araguaia se dedica a formar pessoas preparadas para o mundo do trabalho e para a vida. Agora, toda a tradição de um ensino de qualidade presencial, também na modalidade à distância. Estude pedagogia ou administração à distância na Faculdade Araguaia de acordo com o seu tempo e o seu ritmo. Aprenda conectado com o conhecimento, a qualidade, a criatividade e a inovação. Faculdade Araguaia, a educação à distância mais próxima de você. Estamos de volta ao programa Intervalo de Aula, onde professoras e professores trazem conhecimentos e debatem educação. Você acompanha agora a entrevista com a escritora e psicopedagoga Viviane Guimarães, que lançou em junho, mês do orgulho autista, o livro Especialmente Azul. Olá, estamos aqui no intervalo de aula. Esse mês de junho é mês do orgulho autista. Para falar sobre esse assunto, nós trouxemos aqui no nosso estúdio a psicopedagoga Viviane Guimarães. Olá, Viviane, tudo bem? Olá, Ana Paula, como é que você tá? Tudo jóia. E aí, conta pra nós a história desse dia. Então, o dia 18 de junho é um dia de comemoração mundial do orgulho autista. Ele foi criado pelo Aspies for Freedom.
que é uma organização internacional, e ela criou justamente para falar sobre o orgulho de se ser autista. Como assim orgulho de se ser autista? Então, o autista, ele tem as suas características. O autista, ele é uma pessoa que pensa de uma forma diferente, ele pensa de uma forma, ele vê o mundo de uma forma diferente do que a gente está acostumado. Então, é mostrando que a gente não precisa ser igual a todo mundo para ter orgulho do que a gente é. Então, você como psicopedagoga, que tipo de dica que você pode dar nessa parte cognitiva, educacional, para as professoras que querem realmente incluir o autista nessa aprendizagem, nessa turma, na sala de aula? Ana Paula, isso, quando a gente fala de inclusão, não só do autista, né? A gente fala de inclusão do modo geral, da inclusão da pessoa que tem dislexia, da pessoa que tem TDAH, dos que tem síndrome de Down. Então, a gente sabe o quanto que é importante a gente valorizar as características de qualquer um. Então, tem uma palavra que eu gosto muito de usar, que é depende. Então, você precisa adequar ao que a pessoa sabe, ao que a pessoa pode dar, que normalmente a gente se preocupa muito em falar do que ela não consegue. E é muito importante a gente falar do que a pessoa consegue, o que ela tem de qualidade e aproveitar isso para que realmente ocorra a aprendizagem. Então, quando você fala de inclusão, é muito importante você verificar que são características que a pessoa tem e que elas é que têm que ser valorizadas para que realmente haja a aprendizagem. E é possível realmente incluir? Fico me perguntando isso. Todas as pessoas com autismo têm condição mesmo de viver em sociedade? Tem. Agora eu digo muito que quando a gente fala de inclusão, é uma palavra que a gente só usa por causa da sociedade que não respeita as qualidades, o que a pessoa tem. Então, a gente realmente precisa trabalhar a inclusão e não a integração, que é muito diferente. Quando normalmente a gente vê a escola falando, eu faço a inclusão, mas a única inclusão que ela faz é receber a criança na sua escola, isso não é inclusão, isso é integração. Para que você faça a inclusão, ela realmente precisa com que a aprendizagem ocorra. E para que ela ocorra, eu preciso respeitar quais são as possibilidades que aquela pessoa tem. Eu acredito que nem todos os autistas, pela atual situação da nossa escola, eles não consigam ser integrados numa sala de aula regular. Então, é importante que nós não percamos as escolas especiais, porque alguns só vão conseguir realmente ser inseridos e aprender dentro das nossas escolas especiais e não das escolas regulares. E o que a gente pode fazer para melhorar a nossa sociedade, para que a nossa sociedade possa estar mais aberta? Eu vi que você lançou um livro. Esse livro pode ajudar nisso? Pode. Eu acho que falta realmente conscientização. Agora a gente ouve falar mais sobre autismo. Antes a gente não ouvia falar com tanta frequência, a gente não sabia quais são as características. E uma luta que eu tenho é de trabalhar a formação inicial, tanto de professores quanto de médicos. O médico, para que haja realmente um diagnóstico precoce, para que a gente possa fazer estimulação desse aluno, para que ele possa, desde o início, ser preparado para estar melhor na sociedade. E quando a gente fala da formação inicial do professor, é para que ele realmente consiga fazer a inclusão, para que ele veja as possibilidades, que tipo de adaptações ele precisa fazer, que mudanças curriculares, de conteúdo e de avaliação são necessárias. Então, primeiro realmente é a conscientização, você saber do que é autismo, quais são as características e lembrar que nem todas as pessoas têm todas as características do autismo. Então, elas dependem de cada pessoa, vão depender de como está o diagnóstico, se ele é leve, se ele é moderado, se ele é grave. Então, a gente vai ter, por isso que a gente chama de transtorno do espectro autista, porque ele é muito amplo. Então, realmente, esse conhecimento precisa ser trabalhado melhor nas nossas universidades. E o seu livro, ele trata do quê? Esse livro, especialmente azul, eu fiz falando sobre as características da criança com autismo. E eu fiz pensando justamente em trabalhar nas escolas, para que a gente possa incluir, não só falando da aprendizagem do professor para ensinar, mas também falando da sociabilização dele, que é importante ele estar incluído. Quando um coleguinha sabe como é que ele trabalha, quais são as características que ele tem, então evita o bullying, ele faz com que ele seja melhor recebido, porque quando você tem uma criança com autismo, que ela tem certas diferenças da criança que a gente chama de neurotípica,
ela faz com que ela não seja, por exemplo, convidada para ir para uma festa, ela não é convidada para fazer as atividades na escola, ela não é convidada para participar dos jogos, dos times. Por quê? Porque ela é diferente. Então, quando o outro entende que essa criança também tem qualidades que às vezes nem ele tem, ele pode ser melhor incluído. E foi essa a opção que a gente fez realmente de escrever esse livro, para que as crianças entendam desde pequenas o que é o autismo. A gente pensa assim, a gente vê um autista, às vezes a gente não entende, né, o comportamento dele, porque às vezes é bem diferente daquele comportamento que a gente está acostumado a ver nas crianças ou nos adolescentes. Muitas vezes ele prefere ficar mais sozinho, outras vezes ele prefere ficar numa movimentação repetitiva. A gente entender isso realmente faz diferença, né? Faz diferença e faz com que ele se sinta mais aceito, que eu acho que isso é muito importante também. Ele verificar que a sociedade não está olhando para ele com um olhar mais torto, que está dizendo, olha, ele está diferente, ele não pode se comportar dessa forma, ele não pode ter o que a gente chama desses movimentos repetitivos, né? Não pode ter os estimes, saber respeitar que vão ter certos momentos que ele vai querer ficar mais quietinho, mas que tem outros que ele vai gostar de conversar, que ele vai gostar de... Porque tem assuntos que ele sabe muito mais do que até o próprio professor. Então, para que a gente realmente possa fazer com que essa característica que ele tenha, ele possa ser incluído melhor na sociedade, porque ele vai ser aceito dentro das suas características, ele vai ser respeitado dentro daquilo que ele é, e não que a gente faça com que ele se torne uma pessoa que ele não é. Muitas vezes eu tenho visto alguns autistas que eles não estão conseguindo se expressar verbalmente, mas eles estão conseguindo aprender a ler. Mesmo que eles não conseguem falar, eles estão conseguindo escrever e ler. Então o professor, como é que ele lida com isso? Porque às vezes ele olha para a criança e pensa, essa criança não está aprendendo. Mas às vezes ela está, né? Ela está aprendendo e eles têm o tempo deles. E a gente precisa respeitar, porque a gente, tanto como mãe quanto como professora, a gente quer que a coisa ocorra mais rápido do que ele pode dar. Então, quando a gente acha, ele não vai aprender, é porque ele está dentro do ritmo dele. E para que a gente possa perceber se está ocorrendo uma evolução, eu preciso ter um ponto de partida. Então, o professor, quando recebe esse aluno, ele precisa saber qual que é o ponto de partida dele, o que ele já sabe sobre esse assunto que eu estou ensinando, e em que ele precisa ser melhorado. Quando a gente consegue fazer essa comparação, a gente vai estar percebendo se ele está tendo uma evolução ou não. Só que normalmente quando a gente recebe essas crianças ou esses jovens na sala de aula, a gente não se preocupa em verificar qual é o ponto de partida dele. Então é muito importante a gente fazer... Sabe aquele quadro que a gente usa na educação infantil? Quando a gente coloca qual é o conhecimento que ele tem, aí a gente coloca que ele não alcançou, que ele está progredindo ou que ele já alcançou aquele conhecimento. Então é importante a gente dar continuidade quando a gente fala de inclusão, a gente dá continuidade nesse quadro, porque a gente vai conseguir fazer essa comparação e vai verificar se realmente ele está progredindo ou não. E é comparar ele com ele mesmo. Isso. O que é interessante a gente perceber a evolução dele, né? Do dia a dia. Como estava ontem, o que está hoje, o que poderá estar. Então a gente traçar também metas de curto prazo, de médio e longo prazo. Isso é muito importante. Essa comparação, me compare comigo mesmo, é um dos lemas que a gente tem. Porque não dá para eu comparar ele com qualquer outra pessoa. Não dá para comparar, por exemplo, ele com não dá nem pra gente se comparar, né, Ana? Quanto mais a gente tentar comparar um autista com outro autista, tentar comparar uma pessoa com dislexia com outra com dislexia, não, cada um tem as suas características, cada um tem o seu tempo e a gente precisa respeitar isso. E Viviane também é diretora de ensino do MOAB, que é o Movimento Orgulho Autista do Brasil. Como que é esse trabalho? É um trabalho gratificante, é um trabalho assim, que me enriquece todo dia. Foi uma alegria fazer parte do MOAB. O Movimento Orgulho Autista Brasil é um movimento que foi criado também no dia 18 de junho de 2005. Então agora ele está fazendo 12 anos, nós vamos comemorar, nós estamos até fazendo uma programação boa. Dia 14, lá no Pátio Brasil, nós vamos fazer uma roda de conversa só com autistas. Então eu estou chamando quem puder participar, vai ser muito bacana, vai ser lá no Pátio Brasil a partir
partir das 19h30, nós vamos ter 5 autistas. São pessoas que estão tanto na universidade quanto no mercado de trabalho, são autistas que já se casaram. Então a gente vai dar essa oportunidade deles mostrarem como é que é o dia a dia deles. Sempre lembrando que vocês vão ter autistas que são mais graves e que não vão estar podendo participar dessa nossa roda de conversa, né? Que são pessoas que não conseguem se expressar ainda, que não conseguem se comunicar da forma como a gente gostaria, como a gente espera que eles façam. Então, eles têm essa dificuldade. Então, a gente vai realmente colocar alguns autistas que vão passar um pouquinho da sua experiência. E é importante a gente falar do autista adulto, porque normalmente ele é esquecido. O autista, ele só é visto enquanto ele está dentro da nossa rede escolar. Depois que ele sai, a gente fala que ele se torna invisível. Então, são pessoas que estão fora do mercado de trabalho, são pessoas que estão dentro de casa e não estão sendo incluídas na nossa sociedade. Então, é importante a gente fazer esse alerta. O autista cresce. E a gente precisa saber como que trabalha com ele. Porque não adianta a gente falar de uma estimulação precoce se depois a gente não vai incluir essa pessoa numa universidade, numa escola técnica, ou então colocá-la no mercado de trabalho. Porque ela tem esse direito de trabalhar e poder contribuir com a sociedade. Aqui em Goiânia também nós estamos com uma agenda bem interessante. No dia 17, nós vamos passar amanhã no Multirama. As famílias estão convidadas a se inscrever no nosso e-mail voluntariosdaturminha@gmail.com para passar essa manhã conosco, trocando informações, a gente se divertindo, procurando ter um momento de lazer e de contato, porque é muito importante as famílias estarem juntas. E eu acho que isso é um ponto fundamental que o MOAB trabalha, essa integração das famílias, essa troca de experiências. Hoje, inclusive, eu cheguei até a escrever um post no meu Face, né, falando que normalmente a gente preocupa muito de falar da pessoa com autismo ou da pessoa que tem alguma deficiência, mas é importante a gente lembrar também das famílias, porque a gente só consegue tomar conta de uma outra pessoa se a gente estiver bem. E muitas famílias deixam a sua vida de lado, a sua vida como mulher, a sua vida como profissional, a sua vida como esposa, como amiga, deixa de olhar para o outro, para olhar para o outro e não olha para ela. Então é importante a gente se valorizar também, a gente conseguir perceber que é importante a gente sair com uma amiga e tomar uma cerveja, ir no cinema, ir no salão, sair com o esposo, passear. A gente tem que ter esse tempo um pouquinho de junto para que realmente depois a gente volte para casa e consiga voltar a tomar conta daquela pessoa que a gente ama tanto. Mas a gente tem que olhar um pouquinho para a gente também. Então, não é porque a gente não vem fazendo isso hoje que isso não pode se tornar possível daqui a um pouco. Isso. E a gente aqui, como esse trabalho dentro dessa comunidade autista em Goiânia, a gente tem realizado muitas coisas. Tudo é possível, desde que a gente faça a nossa parte. Então, cada um pode contribuir. Seja com um cafezinho, seja com uma piada, seja com um teatro, seja com uma história que vira um livro. Então, nós podemos pôr a nossa mão na massa e começar a ensaiar a inclusão que a gente tanto sonha. Isso. Então, eu quero te agradecer, Viviane, pela sua presença aqui na nossa cidade. Esperamos que você retorne várias vezes, sempre com essas novidades, assim como esse livro, trazendo essa perspectiva do dia, do orgulho autista para nós, e que a gente possa se fortalecer e as famílias estarem juntas, tendo orgulho mesmo de ter essa pessoa na sua família, essa pessoa perto de si. Porque realmente viver com autismo não deve ser fácil. A pessoa sentir na pele essa dificuldade de comunicação, essa dificuldade de se expressar, de compreender o outro. E quando a gente está junto e aprende a ter orgulho dessa pessoa que luta, tudo fica mais leve. Parece que a gente consegue sair do luto para a luta. E é isso que a gente tem que fazer, né? A gente tem que contribuir com a nossa mão na massa e fazer um pouquinho da inclusão a cada dia. Sem dúvida. Muito obrigada. Eu adorei estar aqui com você. Obrigada. É isso aí, fica aí a indicação literária. Leia e leve para a sala de aula o livro Especialmente Azul. O intervalo de aula desse domingo fica por aqui. Durante a semana, o nosso debate sobre educação continua nas redes sociais. Quer sugerir pauta, participar do nosso programa? Entre em contato por esse e-mail aqui. Obrigada pela companhia e até domingo que vem.